Você Perfeito, sabe vai que lá, tem vai uma lá. coisa que eu queria acrescentar em relação ao que o Alan falou sobre o lado direito do Flamengo. Acho que passa muito também pelo Wesley, cara. Você sabe que quando você fala, Alan, sobre surpresas, né, formas de surpreender o adversário, o Flamengo perdeu um jogador muito importante nesse, né, que pode dar essa possibilidade ao Felipe Luiz, que é o Plata, né? O Fato. Plata pode atuar de várias formas. Eu prefiro o Plata jogando pelo lado direito também. Mas ele foi muito bem quando ele exerceu o papel do Arrascaeta na Supercopa contra o Botafogo, por exemplo. Então, quando a gente vê. De 9 contra o Juventude, né? Também, né? Inclusive ele faz o Exatamente, primeiro gol. exatamente. Então, é um jogador que dá ao Felipe Luiz essa possibilidade de surpreender o adversário, porque você tem o Plata jogando numa escalação, por exemplo, mas você não sabe qual vai ser o posicionamento dele, cara. Você supõe, Exato. mas quando o time entra em campo, de repente ele é uma coisa completamente diferente daquilo que a gente supunha, né? Então, a gente sabe que o Luiz Araújo também pode executar outras funções, mas predominantemente ele vai jogar pelo lado direito, né? Cortando para dentro. O Plata não. O Plata é um coringa ali no sistema ofensivo. Então, é um jogador que dá ao Felipe Luiz essa capacidade de surpresa, de surpreender o adversário, que outros jogadores não dão, né? Você pode Então, ter essa variação dentro da partida sem fazer substituição, né? Com o Plata. exatamente. Exatamente. Você pode começar com o Plata pelo lado direito, depois centraliza o jogador, manda o Arrascaeta para o lado esquerdo, avança o Plata. Quer dizer, são várias as possibilidades com o jogador equatoriano. E aí, a partir do momento em que o Flamengo perde esse jogador, que só deve voltar lá no Mundial, ele perde também a capacidade de surpreender o adversário, né? Fato. É isso. Rapaziada, ó, vamos deixar o like, hein? A turma que tá chegando, vamos subir o like aí, se inscrever também, ajude o nosso trabalho. Ó, tem uns amigos aqui do Clube de Vantagens, o Douglas Pinheiro. Bom dia, bancada. Até quanto vale a pena manter Michael e Bruno Henrique, mesmo não produzindo oportunidades de gol, só para manter esse tal jogo pressionante, né? Saudações, rubro-negro. Vou deixar os dois à vontade para falar e acho até que vocês já responderam durante a live. Eu diria, Alan, que vale. Enquanto não tiver um resultado negativo, um resultado. Felipe Luiz vai mantendo esse estilo, vai mantendo esses dois Cara, jogadores. então, em relação ao Michael, eu sei que eu vou apanhar muito aqui agora, mas, primeiro, você não tem. Quando a gente fala do Luiz Araújo na direita, em relação ao Gerson, eu falei, o Gerson muitas vezes faz ótimas partidas pela direita, mas é bom, eu queria ver uma sequência de atacantes. Na esquerda é diferente. Você não tem tantas opções, porque o Cebolinha também não tá voando, não está muito bem. E o próprio Luiz Araújo, quando jogou pela esquerda, não tem o mesmo desempenho. Então, ali na esquerda tem um problema um pouco maior. Por isso até que eu falei que eu acho que poderia testar o Gerson ali em algum jogo, para você ver como ele se saía, porque os pontas, o Bernardo acabou de falar do Plata, vamos dizer que o Plata tivesse recuperado. Os dois atacantes que mais de lado, que mais entregam nesse Flamengo, são os da direita, que é o Plata e o Luiz Araújo. Eles estão entregando mais que os da esquerda. O Michael, cara, eu acho que, primeiro, o Michael, ele já teve problema de falta de confiança, ele já teve problema até sério, emocional, ele mesmo falou que procurou ajuda, né, de saúde mental, isso tudo, e eu acho que ele está passando por uma questão assim, tem uma pressão muito grande em cima do Michael, claramente, eu acho que ele começou muito bem o jogo contra a LDU, e depois ele errou, começou a ter aqueles apupos, né, da arquibancada, e você vê que ele já estava nervoso, ele já tinha o medo, que é o ponto forte dele, que é tentar partir para cima, ele já não partia tanto, a finalização, ele tava. Então, enfim, ele vai se atrapalhando, né? O Michel não é um jogador que tem um emocional forte, que sabe lidar muito bem às vezes, ele se abate mais. Mas, repito, o Michael, cara, ele deu um sufoco. Eu acho que o problema do Michael tem sido a conclusão das jogadas. Às vezes o drible é mais, a finalização que não tá legal, ansiedade, talvez. Mas eu acho que em relação a abrir espaço, a gerar jogo, eu acho até que ele tem sido importante. Mais importante que o próprio Cebolinha. Então, nas opções que tem, eu até entendo um pouco o Felipe dar ali uma sequência para o Michael, de coração, porque não tem ninguém pedindo passagem ali. O próprio Bruno Henrique, eu acho que o Bruno Henrique cada vez mais. A idade chega para todo mundo, gente. O Bruno Henrique é um jogadoraço, mas a idade chega.
O Bruno hoje, eu acho que ele tem gerado mais jogo centralizado do que na esquerda. O Bruno é um cara que ele não tem o drible curto que tem o Michael, ele precisa de campo, né? E o Flamengo jogando pressionando, os adversários jogando mais fechados, não tem muito campo para o Bruno. O Bruno, ele é muito forte. Para mim, o principal ponto do Bruno é pisando na área, mas jogando ali na esquerda, ele precisa de campo para botar a bola na frente, na velocidade. Jogo reativo, né, Alan? Mais reativo, né? Isso, e com os adversários muito fechados, muitas vezes não tem esse espaço. Então, enfim, eu acho que o Michael, eu entendo muito a crítica, porque o Michael, eu acho que a conclusão do Michael, a conclusão da jogada do Michael está sendo muito abaixo. Mas eu acho que ele gera jogo. Eu acho que das opções que o Flamengo vem, já que o Felipe não testa o Gerson por ali, que eu gostaria de ver, eu entendo até a sequência do Michael, de coração. Você sabe que tem uma coisa que eu queria acrescentar em relação ao que o Alan falou sobre o lado direito do Flamengo. Acho que passa muito também pelo Wesley, cara. Pelo perfil do Wesley, de ser um jogador que se associa mais ofensivamente aos pontas. Então o Flamengo acaba rendendo mais de fato pelo lado direito. O Alexandro é um lateral mais de gerar jogo de outra forma, né? Não é um cara que vai muito, melhor dizendo, a linha de fundo, né? Então, assim, por que o lado direito do Flamengo está melhor do que o lado esquerdo? Eu concordo com o Alan em relação a essa observação. Passa também muito pelo Wesley, né? Que é um jogador que sobe bastante, sobe o tempo todo. Então, ele dá mais possibilidade de jogo pelo lado direito também. Né? Enquanto que o ponto esquerda do Flamengo, quando não joga o Ayrton Lucas, e eu acho que tem que jogar o Alexandre é muito melhor que o Ayrton Lucas, o Alexandre é um jogadoraço, né? Ele não vai à linha de fundo, então o jogador que atua pelo lado esquerdo fica mais sozinho, entendeu? Alô, tropa da S1 Live, a propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.